Tudo bem, pessoal? Hoje comentários sobre Bob Marley, One Love, filme dirigido por Reinaldo Marcus Green, lançamento da Paramount, um projeto que começou a ser desenvolvido em 2018, aí vem a pandemia e atrasa tudo, mas que finalmente chega aos cinemas. Estamos num período de alta, tenho que falar novamente aqui no canal, alta de cinebiografias direcionadas para grandes músicos, grandes astros e ícones da música. É o caso aqui. E é o caso também de mais uma cinebiografia que leva em conta um aparato de produção para filme legado. Rita e Ziggy Marley estão envolvidos na produção que, apesar de ser da Plan B do Brad Pitt, tem todo um direcionamento para uma visão da família. Fecha muito com a noção que eu falo aqui no canal de filme legado, de como você projeta o cinema para lidar com uma narrativa ou consolidação de um ponto de vista. Nesse caso aqui do grande ícone, que é Bob Marley para a música, da sua importância, da sua forma também de ver o mundo e especialmente o impacto que ele deixa para a sociedade e para a questão do seu país, a Jamaica. Não seria um trabalho tão complicado pensar numa cinebiografia estilo Wikipédia para falar sobre os 36 anos de vida do Bob Marley, em que você cita ano, evento e fica um desenvolvimento vazio, superficial, mas que pelo menos falou sobre cada episódio importante da vida de uma determinada pessoa. Esse padrão ele é recorrente nos Estados Unidos e eu lamento muito que ele tenha sido abraçado também pelo cinema brasileiro. Por o caso desse filme, o diretor e a equipe decidiram fechar o recorte especialmente para 76, 77 e um pouquinho de 1978, onde existe uma questão política, ameaça de morte, tentativa de assassinato e, claro, a gravação de Êxodos, que se torna aí super importante não só para a carreira dele, mas também para reconhecimento mundial. Mas mesmo com só 2 anos de vida, tem tantos temas que essa produção quer colocar, tem tanta coisa quanto a um teor motivacional de lidar com diferentes camadas de Bob Marley, músico, ativista, pessoa interessada no geral na mudança da sociedade, que eles não sabem, e aí eu falo os produtores, eles não sabem por onde que deveriam começar. Isso é aplicado a um panorama que afeta muito a escrita e desenvolvimento do roteiro também. Já nos créditos iniciais vem uma mensagem meio que para solidificar a noção de Bob Marley como ícone da música e infelizmente quando o filme busca por imagens de arquivo do Bob Marley, a vibe da produção ela é totalmente diferente porque você não consegue copiar o carisma, você não consegue simplesmente emular o carisma. E foi isso que eles tentaram fazer aqui. A leveza do Bob Marley nas imagens de arquivo é contrastada com uma tentativa de cópia dessa leveza do Bob Marley que realmente não fica legal, especialmente quando a gente vai ter uma questão em torno de shows e de uma importância também da gravação de Êxodos. As músicas, ocasionalmente, até que são bem aproveitadas para um cenário, para lidar com Jamaica, Londres, mas fica tudo superficial. Os outros personagens são secundários e você se pergunta por quê? Porque em um filme sobre Bob Marley, ninguém parece que toma algum tipo de importância, ninguém parece que foi importante também para a vida dele. É Bob Marley por Bob Marley e, por sua vez, uma referência sobre cópia que me deixou bem decepcionado. Em dezembro de 1976, Bob Marley, interpretado por Kingsley Ben-Adir, é alvo de uma tentativa de assassinato. Com a Jamaica tomada por uma profunda crise, ele parte para Londres e começa a gravar Êxodos, sem se desconectar das preocupações da sua terra natal. O Kingsley Ben-Adir ganhou muita relevância e repercussão com One Night in Miami, em que ele interpretou Malcolm X, e aqui ele estava num papel extremamente difícil e delicado até pelo peso que ele precisava carregar nas costas durante o desenvolvimento do filme. Eu falei sobre carisma, né? Carisma é difícil de lidar já, é algo problemático até para o desenvolvimento. Mas o filme também se cerca de uma terminologia específica do Rastafari para lidar com diálogo, situações especiais e projetar diferenças do Bob Marley, por exemplo, com os empresários. O Bob Marley, por um lado, queria ir para a África, fazer seus shows lá, e os empresários queriam que ele fosse para os Estados Unidos e para a Europa só por causa do dinheiro. Aí vem uma série de frases que você poderia retirar de livros de autoajuda que buscam moldar o porquê que ele tinha essa personalidade e por que esses empresários então estavam tão interessados no dinheiro, tinham esse perfil básico e superficial de pessoas gananciosas. São noções que o filme coloca como importantes, mas não direciona essa devida importância. E aí você tem Jah, reggae, Rastafari, tudo isso tem um peso na forma como o diálogo é aplicado, mas zero relevância de fato.
O filme se fecha no lema de unidade, paz, ele começa a referenciar canções para meio que criar um cenário também onde você vê que a letra está sendo aplicada para a mudança da sociedade. No texto é muito bonito, na aplicação, olha, na aplicação não só é confuso, como é mal feito. E se tem algo que me incomodou bastante foi a tentativa de querer vincular uma noção do Bob Marley mediador político, mas sem lidar com esse caráter político. O Bob Marley está envolvido, nos anos 70, numa longa disputa que acabou dividindo a Jamaica. O filme coloca isso para consideração, tem uma introdução forte e depois basicamente descarta como se a Jamaica tivesse só numa guerra entre gangues. E aí o Rastafari para a Jamaica nunca é devidamente abordado, nunca é contextualizado. Se você não conhece Rastafari, vai ficar super perdido e vai pensar só que é um estilo de vida qualquer, é um estilo que define o Bob Marley. Não, é muito mais que isso. Essa produção também desperta a frágil sensação de intimidade ao jogar apelidos e vínculos sem posterior desenvolvimento, e quem mais sofre com isso é a Rita, que é interpretada pela Lashana Lynch. O diretor coloca o show como prioridade, show em diferentes locais do mundo, sempre com a menção onde é que está acontecendo o show, tentando buscar por essa vibe Bob Marley que a narrativa tenta construir sem sucesso. Existe a noção de legado como ícone da música, um dos artistas mais importantes do século XX, sem querer lidar com Rastafari propriamente dito, sem querer vincular religião, política. O reggae poderia ser mais valorizado e não é. Aí o roteiro, que é assinado pelo diretor e por outros 3 colaboradores, tem essa premissa de constantemente buscar por frases de efeito. Aí você pensa, música muda vidas. Bom, a música pode mudar, a música muda, mas da forma como o filme coloca, fica muito frágil. Fica aquela chamada de atenção, quem sabe, para conquistar quem é fã do Bob Marley e para ver que a letra está sendo aplicada no desenvolvimento. As turnês acabam resumidas, as músicas, quando são aproveitadas, se tornam destaque, existe um filtro dourado para lidar com memórias e flashbacks que é muito, mas muito mal feito, mal conduzido também, e aí chega no momento que você tem essa decisão de ele vai ou não vai para a África. Aí tem a questão do dinheiro, tem gente que é muito gananciosa, os empresários só querem lucrar em cima da imagem do Bob Marley, os empresários querem colocar a capa de Êxodos, a foto do Bob Marley, porque aí o álbum ficaria mais conhecido. Isso mostra que existe uma série de valores da sociedade que eles tentam questionar, mas não sabem como questionar. Talvez por interferência criativa da própria família. Quando você tem família envolvida, tem temas que se tornam sensíveis e temas que podem ser problemáticos. A doença do Bob Marley, por exemplo, é um tema que ele parece se tornar um tema tabu, em que existe uma explicação para se tornar aquela explicação de fácil entendimento. Nada muito aprofundado e deixa alguma coisa para ficar nas entrelinhas. E é curioso notar como o material de arquivo que é apresentado nos créditos finais causa mais dano do que benefício, porque aí você tem o Bob Marley de fato, que é bem diferente desse Bob Marley do Kingsley Ben-Adir, mas assim, é algo que não dá para projetar a imagem do Kingsley Ben-Adir no Bob Marley. Não é tentativa de cópia, pura e simplesmente. É a tentativa de criar uma imagem do Bob Marley no cinema que nem esse filme sustenta. Na medida do possível, até tem um cuidado com a ambientação para criar um clima de show. Nada muito diferente das outras cinebiografias de músicos que nós estamos tendo aí nessa grande onda que toma conta do cinema nos últimos tempos, especialmente para Hollywood. Para Bob Marley, One Love, nota 4. E, infelizmente, cabe notar que esse é mais um filme descarte no caso do mês de fevereiro. Esse começo de ano tá bem problemático, eu acho que as coisas, e torço que as coisas mudem com o lançamento de Duna. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!